Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Hoje, dia Miriam. 18 de maio, é comemorado o aniversário de uma das figuras mais conhecidas da história da Nicarágua e da resistência anti-imperialista aqui no continente americano. Seu nome era Augusto Sandino. Eu sou Gabriela, do setor de formação, e vou contar para você por que ele é tão importante e por que vale a pena conhecer essa história. Sandino nasceu em 1895 na Nicarágua, que é um dos países na América Central que ficam aqui para cima do Brasil, naquele trechinho do continente logo antes do México e dos Estados Unidos. Desde que nasceu, Sandino viu seu país ser controlado pelos interesses dos Estados Unidos, que fizeram várias invasões militares na Nicarágua e interferiram na política do país para garantir os seus interesses e os da elite local, que mantinha o povo miserável, analfabeto e oprimido. Em 1926, teve início uma guerra civil liderada por dois generais que estavam descontentes com a política atual e exigiam novas eleições. Percebendo que essa situação poderia enfraquecer o seu domínio sobre o país, os Estados Unidos enviaram imediatamente mais de 5.000 fuzileiros navais para o país, ocupando todas as grandes cidades. Nesse ano de 1926, Augusto Sandino tinha 31 anos e trabalhava e morava no México. Ele resolveu largar tudo o que ele tinha lá para voltar para o seu país, porque ele também percebeu que aquela era uma oportunidade de lutar, não apenas por novas eleições que manteriam a mesma velha elite no poder, mas sim pela libertação do seu país e por um governo que finalmente olhasse para o povo da Nicarágua. Chegando no seu país, ele não se juntou a nenhuma daquelas duas tropas que já estavam estabelecidas e que lutavam por novas eleições. Ele organizou uma terceira tropa de resistência. Aí, em 1927, no ano seguinte, vendo que as tropas se fortaleciam e ganhavam apoio, os Estados Unidos fizeram uma proposta: que todos se desarmassem, entregassem suas armas para os fuzileiros norte-americanos, encerrando a guerra civil, para que houvesse eleições gerais, com um detalhe: as eleições seriam de novo supervisionadas pelos Estados Unidos. É mole? Ou seja, ficaria tudo como era antes. Bom, os dois generais que haviam organizado os outros grupos de resistência aceitaram esse pacto. Mas Sandino não. Ele foi com as suas tropas para as montanhas. Camponeses e mineiros se uniram a ele. E ele foi um grande estrategista da luta de guerrilha. E o seu exército, que tinha menos de 1.000 homens, resistiu bravamente às forças norte-americanas, que eram muito mais numerosas e muito bem equipadas. A sua estratégia era vencer o grande pelo pequeno. Se eles não conseguiram exatamente derrotar na força esse exército, a resistência deles enfraqueceu muito os Estados Unidos, que começou a sofrer uma grande pressão para sair da Nicarágua. As tropas de Sandino foram minando a possibilidade de permanência do exército dos Estados Unidos, até que eles se viram obrigados a sair do país em 1933. Vitória popular. Finalmente haveria uma nova eleição para presidente. Mas antes de se retirar, os Estados Unidos deixaram Somoza, um homem que era da confiança deles, como chefe da Guarda Nacional. No dia 21 de fevereiro de 1934, o general Sandino foi convidado pelo presidente, recém-eleito, para um banquete que celebrava a vitória da Nicarágua, em que eles iam discutir os termos do cessar-fogo que o novo governo havia apoiado. Ao sair do palácio do governo, homens da Guarda Nacional, liderados por Somoza, que era aquele homem de confiança dos Estados Unidos, sequestraram Sandino, seu irmão e outros companheiros e os assassinaram. Não sabemos ao certo, mas conta-se que Somoza deu ordem para que arrancassem a cabeça de Sandino e a enviassem aos fuzileiros norte-americanos como um gesto de lealdade. Acredita-se que o presidente tinha conhecimento do plano para matar Sandino quando o convidou para o banquete. Mas, 2 anos depois, esse presidente foi também deposto pelo chefe da Guarda Nacional, aquele mesmo Somoza, o aliado dos Estados Unidos. Depois disso, a Nicarágua mergulhou numa ditadura liderada pelo Somoza, que durou 40 anos.
Mas a luta e os ideais de Sandino continuaram inspirando o seu povo, que se organizou e, em 1979, conseguiu derrubar a ditadura. A esperança de quem deu a vida por uma causa como Sandino continua viva na obra dos que seguem na luta. Que a nossa luta por direitos hoje possa ser fortalecida e inspirada pelos ideais de Sandino, que escreveu: Não abandonarei minha luta enquanto falte algum direito a ser conquistado. A minha causa é a causa do meu povo, a causa da América, a causa de todos os povos oprimidos. MTST, a luta é para valer. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más.